Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. O primeiro Café com Gás de 2022. Esse ano a gente começa aí com uma série de novidades, voltando aí para nossa rotina diária, aquela que nós fizemos por mais de um ano. E essa é a primeira. E hoje tem tema. Vamos lá, deixa eu botar o tema aqui. Vamos ver se eu ainda lembro. Como definir metas. Eu vou dar bom dia para a turma que está chegando. Como definir metas. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Ixi, deve ter mudado. Marcar comentário. Deu certo. Bom dia, turma. Bom dia. Voltando ao Café com Gás, agora diário, de segunda a sexta. A primeira novidade do ano é essa. Né? A partir de hoje, eu sozinho, eu com o Vitor, ou talvez o Vitor, ou alguém da Gás vai estar todo dia aqui falando sobre gestão gastronômica, né? Vamos eventualmente trazer convidados também. Vamos voltar àquela nossa pegada tradicional. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Bom dia, Luiz Paulo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Helena. Tudo bem, Helena? Como tá em Lisboa? Tá frio, não? Bom dia, Miguel. Nego Dom Burger. Bom dia, Juma. Bom dia, Liliane. Bom dia, Cíntia. Catu, diretamente da Pipa. Bruna, Márcia. Grande Daniel. Tudo bem, Daniel? De volta aí, Daniel. Bom dia, Aline. Bom dia, Mauri. Bom dia, quem mais aqui? Luciano, Henrique, Cirilo, Cristiane, Brunão, vamos pra cima. Bom dia, grande Brasília. Vamos bater um papo essa semana, Brasília. Deixa eu arrumar a sobrancelha aqui. Essa semana eu vou te ligar aí pra te bater um papo, diretamente de Luanda. Bom dia, turma. Vamos pra cima. Vocês estão me ouvindo bem? A partir de agora eu não vou conseguir mais interagir aqui. Não, se bem que sim, nos comentários aqui eu consigo ver. Grande Gustavo na área. Vocês estão me ouvindo bem aí, não? Dá um alô aí para ver se está tudo bem. Antes da gente começar. Inclusive, né, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre método Gás, né, dúvidas em geral, né, embora hoje eu tenha um tema para cá, né, a ideia é a gente estar também respondendo aí as dúvidas de quem está estudando método Gás, né. A gente tem aqui, a gente vai estar reunindo aqui, né, todo dia, né, nós teremos donos de restaurantes, né, e os consultores aí da Gás, né? Os consultores aí que são credenciados pela própria Gás, consultores que estão aplicando, né, o método Gás aí, enfim, individualmente, né, sem ser pela Gás. Então é importante a gente estar interagindo aqui, tirando dúvida, aproveitar esse canal também para isso, tá bom? Então quem tiver dúvida pode colocar aí. Eu agora tô com óculos, eu enxergo, né? Bom dia, Alzira, bom dia, Marcelo. Caneca segue a mesma, tem que mudar só a cor agora, precisa de uma caneca nova. A gente está usando o azul agora, né? Vamos lá, turma. A gente está estamos começando o ano, né? Ao longo aí enfim, essa semana mesmo a gente vai navegar aí por uma série de mudanças que a Gás, né, tá trazendo. A primeira delas é essa, né? A gente vai fazer aí, voltou ao Café com Gás, né? A gente vai distribuir aí em todos os locais também o Café com Gás. Ele vai para o Spotify, ele vai para o YouTube, a gente está pensando também, né, aqui pela Gás Academy Brasil, a gente realizar mais uma live diária, né, com outros temas, né? Em outras áreas. A Gás, esse ano, ela vem com uma proposta, né, de um olhar mais global aí da gestão. A gente vai começar a falar mais profundamente sobre outras áreas técnicas da gestão, né, como, por exemplo, boas práticas, contabilidade, delivery. A gente vai entrar a fundo, né, em outras áreas, certo? Então, franchising, a gente vai entrar a fundo. O que mais aqui? Deixa eu lembrar. A parte de gastronomia mesmo, né? Então,
A proposta é a gente entregar uma solução mais completa ainda para o mercado e a gente vai estar aqui no dia a dia falando sobre isso. As novidades eu vou trazer aqui no Café com Gás, no meu bate-papo com o Vitor. Enfim, né? Então ao longo da semana a gente vai contando devagarzinho aí as novidades, né? E agora para começar hoje, né? Primeira, né? Início de ano, acho que tem muita gente aí pensando, muito dono de restaurante, né? Pensando, pô, como que eu vou... eu entendo que é importante definir as metas, mas como que eu faço para começar, né? Enfim, então eu vou navegar, né? Qual é a lógica aí, né? Pela lógica para você começar a criar um sistema de metas, né? Infelizmente, né, como tudo na vida não é isso mais isso, não é, né? A gente tem que entender ir mais além, certo? Para que eu consiga criar um sistema, né, sustentável, né? Criar um sistema de meta é muito fácil, agora sustentável, né? A pegada da Gás, né, ela vai até se posicionar muito dessa maneira, pô, resultado sustentável, resultado hoje, amanhã e sempre, né? Enfim, vamos lá, né? Eu não consigo sair do zero, né? Eu não tenho nenhum sistema de gestão e a partir de hoje eu quero criar meta agora para minha empresa, né? A gente entende, né, que você começar a jogar o jogo da meta depende de um processo de transformação cultural que você vai criando ali dentro do teu negócio. E como que isso acontece na prática, né? Daqui até olhando para o método Gás mesmo, né? A gente começa, num primeiro momento, a trazer o jogo dos resultados, a falar, né, sobre resultado, né? Quando a gente começa um projeto, a gente começa a falar lá de lucro, margem de lucro, né, os indicadores principais. Espera aí que eu acho que travou aqui, voltou. Alô, vocês estão comigo ou não? Estão comigo? Dá o ok para ver se vocês estão comigo. Acho que voltou. Travou, vamos ver se volta. Vamos ver. Vou seguir aqui, acho que voltou. Enfim, então vamos lá, né? A gente começa a falar de resultado, né? A gente, pô, a primeira coisa é resultado, né? A primeira coisa que a gente faz é pega os números, projeta os números, interpreta os números, começa a falar de lucro, vendas, lucro, margem de lucro, né? Aí a gente começa a trazer para o jogo, né, outros indicadores, CMV, né, ticket médio, enfim. Primeiro é você trazer o resultado para o jogo, né? E esse resultado não é você somente, né, você que eu digo o dono, ou para a gente o dono é o diretor jogando sozinho lá no escritório dele, analisando os números sozinho. Não, é você passar, né, sistematicamente apresentar esses resultados para a sua equipe, né? Então, como que a gente faz isso? Pô, primeiro eu vou, né, faço um fechamento, começo a fazer o fechamento mensal. Então, marco zero, né? Fiz o fechamento mensal com aquilo que com aqueles números, né, que eu interpretei do meu negócio, eu vou projetar os números, né? A gente chama de orçamento, os números projetados, as vendas projetadas, né? As despesas projetadas vão te entregar ali um lucro, né, uma margem de lucro projetada também. Quando você projeta isso, o que você vai fazer agora? Pô, ali, quando eu tenho os números projetados, ali já seriam, eu tenho já minhas metas, as principais metas estão ali, né? Os principais indicadores estão ali. A gente vai falar sobre indicador hoje e quais são os indicadores que você tem que ter agora para começar o teu jogo. Legal, quando eu tenho os números projetados, né, inclusive aqui é uma oportunidade que eu vejo para o setor, né? Até existem muitos restaurantes que olham para os números, mas muitos se preocupam com o ADRE, né? Que é o realizado, certo? Para a gente, o realizado é importante, mas mais importante do que olhar para o retrovisor é aprender com o que aconteceu ali, certo? Se confrontando com aquilo que você havia planejado e principalmente, né, olhar para o futuro, né? Então o resultado estático ele é só para você comparar, ó, projetei o número, então agora eu tenho uma expectativa de vender em janeiro, de ter o resultado XYZ em janeiro.
Agora eu estou em fevereiro, comecinho de fevereiro. Eu vou comparar o que eu havia projetado, certo? Para janeiro versus o realizado, né? Opa, o que deu certo, o que deu errado, com a minha equipe participando disso daqui. Eu vou no fórum mensal apresentar isso para a minha equipe, né? Então ali a gente vai aprender, né? E o que a gente vai fazer em sequência? Já olhar para frente. Ah, se isso aconteceu aqui, o que a gente vai fazer para que... E qual vai ser a meta de fevereiro, de março, abril, daqui para frente, né? Então eu crio, né, um sistema onde a gente vai estar, né, aprendendo a jogar o jogo dos números, né, em equipe, não é só o diretor, é todo mundo, sobretudo a equipe de liderança, né? A gente vai falar quem seriam essas pessoas em breve, aqui ainda hoje. Certo? A consequência disso, eu passo a criar a cultura do resultado. É um desenvolvimento cultural. Ninguém falava de número nenhum. Agora, todo mês, a gente está ali aprendendo com o que aconteceu, olhando para os números, projetando os números. A gente está aprendendo a jogar esse jogo, né? Esse jogo começa, né, lá em cima, né? Geralmente, os diretores, o diretor mesmo, que é o dono, não joga esse jogo, certo? Legal, então o primeiro passo é esse, né, dentro do método GAS, é a cultura do resultado, né? Agora, como que isso chega para a equipe, né? Como que a gente começa a espelhar isso para a equipe? Não adianta eu chegar para a minha equipe e começar a falar de margem de lucro, a equipe operacional, né? Vamos aqui estruturar um organograma de um restaurante para a gente entender o tipo de meta, né, que a gente tem que ter por equipe, por pessoa, para cada uma das pessoas que trabalham no restaurante. Um restaurante a gente gosta de dividir, né, com o diretor, que é o dono, certo? Geralmente é assim, né? A gente tem um diretor, aí abaixo do diretor nós temos um chefe de cozinha, em restaurantes que possuem mais de 3 pessoas, talvez já compense ter um líder ali, um chefe para aquela cozinha. São restaurantes, enfim, com faturamento um pouco maior, os muito pequenos, eu vou falar daqui a pouco. Então eu tenho um chefe de cozinha e eu tenho um gerente de loja ou um gerente de operações, ele como par, né? O chefe de cozinha, certo? A equipe da cozinha responde para o chefe de cozinha, e a equipe de operações, que é toda a equipe de vendas, né? No caso você não tem um administrativo centralizado, né? Porque se eu sou um grande grupo, eu posso ter um comprador para vários restaurantes, né? Mas se não, né, eu tenho um gerente de operações, eu tenho uma equipe de vendas, aí eu tenho o estoquista, eu tenho o caixa, eu tenho um administrativo, todo mundo abaixo desse gerente de operações, né? Então, diretor, chefe de cozinha, gerente de operações. Restaurante muito pequeno, eu não tenho como ter os dois, né? Talvez eu tenha um gerente geral, certo? E embaixo toda a equipe, né? Pô, tem 3, 4, 5 pessoas embaixo, né? Então, eu ali abaixo eu não consigo pagar, né, um chefe de cozinha, etc. Então o gerente assume o papel dos dois, até porque a complexidade é menor, porque são poucas pessoas ali para ele gerir, né? Mas em linhas gerais, diretor, chefe de cozinha e gerente de operações, e a equipe aqui abaixo respondendo. Legal, certo? Vamos decompor aquela meta que a gente começou, né, a jogar aquele jogo lá no nível lá em cima, né, para as equipes de baixo. Pô, quais seriam os indicadores, né? Aí o Pablo aqui já está trazendo outro tema, né? Eu falei algumas vezes de indicadores, mas a princípio nosso objetivo é conseguir hoje aqui criar um sistema de metas, né? Pablo, o que é meta e o que é indicador? Esse é o primeiro entendimento que a gente tem que fazer, certo? Primeiro, turma, a gente precisa começar a medir, certo? Então a gente tem dali um indicador de desempenho, né? Então eu vou dar um exemplo. Porra, agora a gente precisa começar a medir o CMV, né? O CMV, ele é o indicador de desempenho, né? Agora a gente precisa começar a medir o ticket médio. O ticket médio é o indicador de desempenho. Os indicadores que eu vou passar aqui para vocês, né? Ele é a base inicial, inclusive, para eu agora desenvolver. Eu preciso ter um desafio, medir. Olha só, a meta agora está lá na frente, né? Então, antes da meta, eu tenho o indicador de desempenho e tenho o processo para medir o indicador de desempenho. Acabei de desenvolver aqui, de definir que para o meu restaurante eu preciso medir o CMV, certo? O CMV é um indicador de desempenho. Ok. Qual é o processo, né, que eu vou desenvolver para medir o indicador de desempenho CMV?
Então, antes da meta, né, eu tenho processo para medir, aí eu começo a medir, certo? Aí depois que eu defino a meta, né? Quem já quer partir para a meta direto, né? Sobretudo buscando ali na meta criar um sistema de remuneração, de bonificação, né? A gente entende que, tudo bem, se você está falando de uma corridinha de venda, uma coisa pontual, ok. Se não, é muito complexo. Você pode estar criando aí um castelo de areia, né? Porque aí eventuais conflitos que você vai ter, né? O teu sistema de medição não é correto, não? Vai ter um monte de senão no teu processo ali. Pô, eu bati, não bati, eu acho que bati. Não, o mérito não vai estar muito claro ali para quem está jogando esse jogo, né? Então, primeiro vem processo, certo? Indicador de desempenho e a meta. Vamos voltar, né? Então, a direção já está jogando o jogo da meta lá em cima, macro. A direção já está aprendendo a jogar esse jogo. Como que agora eu trago, né, eu baixo para o nível operacional o que está sendo discutido lá em cima. Lá em cima já está buscando maneiras de medir os indicadores macro, né? A venda, ok, né? Tranquilo. As despesas gerais, a direção já está organizando ali como organizar ali o que a gente chama de plano de contas para medir ali a despesa de maneira organizada, né? De energia, de água, de como estrutura, né? Uma análise geral dos números, né? Já está ali com o desafio de medir alguns indicadores macros, como o CMV, né? Ok, e agora, como que vai para a equipe, né? Como isso cai, né, para a realidade da equipe? A margem de lucro não é a realidade do cozinheiro, né? A margem de lucro não é a realidade do garçom, certo? Então aqui eu vou passar para vocês agora os indicadores. Quais são os indicadores, né, que um restaurante tem que ter, certo? Que depois que eu sei qual é o meu indicador, agora eu vou desenvolver um processo para medir esse indicador. E depois que eu começo a medir esse indicador, aí eu tenho uma base para definir a meta. Antes disso eu não tenho base, certo? Até então eu tenho base somente para definir meta de vendas, né? Mas a meta de vendas está muito distante da operação, né? Hoje o meu restaurante fatura 100 mil, né? Definiu-se lá pela direção que tem que vender 120 mil, certo? Ok, e no dia a dia ali o garçom, o que tem a ver com isso, né? Não é uma relação direta. Definiu-se que o CMV, né, hoje é de 30, certo? Aí o CMV é de 40, aí a meta é de 30. Ok, e na prática ali, o que eu tenho a ver diretamente aí com isso? Está muito distante da equipe operacional, né? Ok, então quais são esses indicadores de desempenho, certo? Que a gente sugere para começar aí o nosso jogo. Vamos lá, então vamos tentar separar também, né? Porque junto com o indicador de desempenho, né, na verdade, o indicador de desempenho, ele também ajuda a definir a função de cada um desses líderes aqui no primeiro momento, né? Então, agora eu tenho o chefe de cozinha e eu tenho o gerente de operações. Qual é a responsabilidade de cada um aqui dentro? Para a gente, né, eles estão ali, tanto o chefe de cozinha como o gerente de operações, ele está no nível gerencial, que tem como uma das principais responsabilidades, se não a principal, bater a meta. Então, quais são os indicadores de desempenho que se tornarão metas, né, para essas duas caixinhas? Vamos organizar o nosso restaurante. Vamos organizar a primeira equipe da cozinha, certo? Quais seriam os indicadores de desempenho para o chefe de cozinha? Então, ali o que a gente tem, né? Os principais, eu vou falar os mais importantes. A gente tem o próprio CMV, certo? Que aqui já está no nível mais gerencial, né? A equipe de cozinha, né? O cozinheiro ali, né? Pô, qual a minha relação direta aqui com o CMV? Ele vai ter dificuldade de fazer a relação, né? Mas o chefe de cozinha em si, ele tem ali o CMV como meta. Qual que é o próximo indicador de desempenho desse cara aqui? Ele tem, agora eu vou tentar cascatear, certo? O indicador de desempenho CMV para que fique mais claro, na verdade, entregar, né, a meta do CMV é uma consequência de entregar as metas dos indicadores que são filhotes do CMV. O CMV ele é uma consequência, certo? Eu não posso partir do CMV, eu tenho indicadores abaixo do CMV, que se eu entregar aqueles indicadores, aí sim o CMV vai ser entregue, senão é só uma torcida, certo? Então, quais são esses indicadores filhotes aí do CMV?
O primeiro, né? O primeiro de todos é uma prova real que a gente tem, que a gente deve tratar, né? Que é, pô, definiram, né, que o CMV da casa tem que ser 35%, né? É possível que isso aconteça com base na nossa oferta, né, com base no nosso menu hoje, na nossa estrutura de menu? É uma prova real, né? E como a gente faz isso, né? A gente mede o CMV teórico, não vou entrar no pormenor aqui hoje, né? Mas o CMV teórico é baseado no custo teórico, né? No custo que a gente, quando a gente faz ali as fichas técnicas, o custo teórico, né? Qual deveria ser o CMV desse meu cardápio? Digamos que a meta é 30 e o CMV teórico deu de 40. Cara, é impossível, você nunca vai conseguir bater essa meta. Certo? Não, você não vai ter armas como equipe da cozinha para fazer isso. Não dá, esse cardápio estrutural, ele tá fora, né? Lógico que, Pablo, vamos fazer engenharia de menu. Ok, mas a princípio o que a gente busca aqui é que essa lacuna entre o real e o teórico seja uma base importante, uma meta importante para o chefe de cozinha, né? Então não é só entregar para ele qual o CMV. A gente tem que entender qual é essa lacuna, né? A meta dele nunca vai ser ter uma lacuna igual a 0, né? Porque a gente sabe que algumas imperfeições acontecem, mas a meta é que a lacuna seja a menor possível, né? Então, segunda meta, que é uma prova real, para ver se você está atuando bem mesmo ou não, né? Quanto maior a tua lacuna, mais desperdício tem na tua cozinha. Aí aqui vamos pegar um exemplo, né? O Pablo não falou que antes vem um processo, né? Então agora eu sei que eu tenho que medir o CMV, né? Então o CMV, tenho que criar um processo para medir o CMV, né? Tem estoque inicial, mais compra, menos estoque final, dividido pelas vendas. Aqui o que é processo? Começar a aprender a fazer o inventário, estoque inicial e estoque final. É um processo que eu tenho que desenvolver na minha casa. O caso do CMV, agora eu tenho o segundo indicador de desempenho, a lacuna entre o real e teórico. Como que eu faço isso? Pablo, eu não sei o que é o teórico. Ok, tenho que desenvolver um processo para medir o teórico. A gente começa a encaixar as engrenagens aqui, né? Montar o quebra-cabeça. Mas para ter o CMV teórico, eu preciso ter o custo dos produtos em algum lugar, de preferência no software. Eu não tenho, eu vou desenvolver esse processo também, eu vou ter que definir os custos, né? Até porque um restaurante que não conhece o próprio custo, né, cara, não dá, né? Eu vou definir as fichas técnicas para encontrar esses custos e chegar no CMV teórico. Olha como eu vou construindo, né? O cara queria definir a meta lá já no início e começar a bater a meta. Olha quanta coisa eu tenho antes que construir para ter uma base sólida para definir uma meta, né? Sobretudo se é uma meta que vai impactar no bolso ali da equipe no dia a dia. Ok? Voltando, para quem perdeu. Eu estou falando de metas estruturais, eu estou falando de metas aqui que vão, não metas de curto prazo, né? Metas do tipo corridinha de vendas, é muito fácil. Pessoal, quem mais vender hoje sobremesa ganha. Né? Não, estou falando de meta, criar um restaurante balizado num sistema de metas. Né? Eu quero criar um programa de, meritocrático dentro do meu restaurante, onde eu estou chamando aqui o chefe de cozinha para que ele possa se tornar um sócio, caso a gente entregue a meta do ano. Eu tenho que ter um sistema de metas muito mais sólido do que ele bateu a meta ou não da sobremesa do dia, certo? Vamos lá, chefe de cozinha, né? Chefe de cozinha, vamos voltar, CMV, lacuna entre CMV real e teórico. Vamos trazer mais alguns indicadores de desempenho aqui que tem uma relação com o CMV. Precisão do estoque de cozinha, certo? Então, precisão do estoque da cozinha, né? Quando a gente separa a cozinha, né, da operação, né, quando a gente separa o gerente ali da cozinha, que é o chefe de cozinha, com o gerente operacional, o estoque das duas entidades são separados também, né? O gerente de operações, ele é dono do estoque central e o chefe de cozinha, ele é dono do estoque da cozinha. Então, precisão do estoque da cozinha, certo? Para medir, na verdade, eu vou ter que criar aqui um processo para medir, né? Então, como que eu vou fazer a medição no processo da cozinha, do estoque da cozinha? É muito simples, eu vou contar lá fisicamente e comparar uma base teórica. A medição aqui é fácil, mas eu tenho que criar um processo para que esse estoque bata. Eu criei um indicador de desempenho e agora eu vou correr atrás do processo, né? Olha como fica mais fácil, né, o caminho para, né, construir, né?
primeiro tem o indicador de desempenho, eu sei o que eu quero, e agora eu começo a construir o processo para conseguir isso. Tá? Então, precisão do estoque da cozinha, precisão, né, dos rendimentos. Então, esse aqui é um indicador importantíssimo, turma. Quando eu converto, né, proteína bruta em líquida, certo? Eu tenho um rendimento, certo? Quando eu pego uma alcatra bruta e converto, eu tenho um rendimento. A ficha técnica me indica um rendimento esperado para aquilo. A diferença entre uma coisa ou outra, certo? Ou foi para melhor ou para pior, né? Então, digamos que, né, eu esperava um rendimento das carnes, da alcatra, de 85%. E eu tive um rendimento, quando eu peguei aquela peça de alcatra de 80%. Eu perdi dinheiro aqui. Certo? Eu perdi 5% vezes o custo do quilo dessa alcatra. Né? Eu preciso medir isso. Então, isso é um indicador de desempenho. Porque se esse rendimento tiver diferente do padrão, pior, né? A pior, né? O que vai acontecer? A lacuna entre o real e o teórico vai aumentar, certo? E isso é um indicador que precisa ser gerido, né? E, certo? Eu vou trazer mais 2 indicadores de desempenho aqui para o jogo da cozinha, impacto do CMV, ó. Inclusive esse último, ele tem uma ligação direta com o cozinheiro, certo? Essa sim, eu consegui um caminho direto para quem pega ali a carne, né? E ele opera a carne. Precisão do estoque também tem uma relação direta ali com a equipe da cozinha, certo? Legal, né? Depois disso, aí eu posso trazer para o jogo mais alguns outros indicadores ligados à produção, sobretudo para quem tem um sistema de produção antecipada, que é quando eu tenho que produzir antes do cliente pedir, certo? O que isso significa? Por exemplo, restaurante self-service, eu produzo para abastecer ali o buffet. Se eu produzo para abastecer o buffet, né, eu tenho 2 indicadores que podem sair daqui, mas é um pouco mais complexo explicar aqui, mas em linhas gerais planejei produzir 50 quilos, quanto que eu produzi? Diferença de produção. Era para produzir, porque eu tenho um grande esforço para definir um plano. O plano tem o objetivo de reduzir a sobra e atender melhor o cliente possível. Se eu defino um plano, certo? Eu tenho que entregar aquele plano. Se há uma diferença, é um indicador de desempenho. É um problema que apareceu daqui, ou uma oportunidade, né? Também, no exemplo de self-service, existe um outro indicador que é a sobra de produção, né? Então, produzir quanto que sobrou lá no buffet. 20% de sobra, 10% de sobra, 15% de sobra é um indicador, porque eu vou trabalhar, né, para que essa sobra diminua ao máximo. Então, mais um indicador de desempenho. Então, acabei de criar um sisteminha aqui, olhando para o CMV. A cozinha, lá, o chefe de cozinha tem um indicador de desempenho CMV, não tem? Como filhote do CMV, a gente colocou a lacuna de CMV real e teórico, né? Aí mais um exemplo, olha só como tem relação direta com a equipe mesmo da cozinha. Se a lacuna, para eu eliminar a lacuna, uma das coisas é eu seguir a ficha técnica. Se eu não estiver seguindo a ficha técnica, o custo teórico é baseado na ficha técnica. Eu nunca vou conseguir entregar esse cara aqui, certo? Então eu começo, tem uma relação direta, turma, aqui, ó. Se a gente definiu que a ficha técnica indica que o custo é de X, na hora de produzir tem que ser de X, né? Precisão de estoque, né? A equipe que está ali tirando o produto, sei lá o que, tem que estar lançando também isso, quando ele utiliza um estoque de acordo com a ficha técnica, se tiver diferença, é uma relação direta com o trabalho deles. Eu trouxe aqui o rendimento das conversões de proteína bruta e líquida, né? Plano de produção, né? A diferença de plano de produção e sobras de produção, ou desperdícios, né? Então, CMV é um conjunto de filhotes. Eu acabei aqui de estruturar uma matriz de indicadores para a minha equipe da cozinha, né? Como consequência, ela agora vai ter que desenvolver os processos para começar a medir isso, né? E à medida que a gente começa a medir, a gente pode definir meta, certo? Precisão do estoque, por exemplo, a precisão vai ser muito baixa, muito pequena num primeiro momento. À medida que a gente começa a evoluir com o processo, a gente pode colocar lá uma meta para ter uma precisão de estoque de 95%, por exemplo. No começo vai ser muito baixa, né? Ok, Pablo, mas na cozinha, né, o que você indica mais? Aí é muito importante a gente trabalhar, né, a qualidade, né? Sobretudo na visão do cliente. Então, o cliente, né, por meio de uma pesquisa de satisfação, que tem que ser contínua, sistemática, né, ele vai nos falar se a nossa comida está, né, a qualidade, a apresentação. Aí vai depender dos critérios que você vai levar para que o teu cliente avalie, né? Mas o cliente vai falar se a tua comida, da comida daquela cozinha,
se ela tá boa ou não, certo? Bem como aí a apresentação, caso você queira medir, né? Então, 2 pontos, né? CMV aqui e satisfação do cliente, né? Qualidade, né? E aqui talvez o quantitativo e aqui a qualidade jogando o jogo, né? Satisfação do cliente. Pô, hoje deu nota, na média tá dando 8. A meta a gente vai começar a medir para melhorar, tá? Para botar uma meta ali para o ano, sei lá, de 8 para 9, né? Enfim. Vamos agora avaliar, né, comentando aqui, vamos lá, Dani, eu preciso ter mais um funcionário em cada turno para conseguir pesar e padronizar, né? A gente tem que buscar maneiras de fazer isso sem ter impacto do custo do controle também, né? A gente sabe que, em alguns casos, ó, se você tem um self-service, certo? Que ele fatura, vou dar um exemplo aqui, 200 mil, né? A gente geralmente encontra 20 mil, certo? De oportunidade, que é a redução de 10 pontos percentuais do CMV, por implementar um bom processo ali. Se tem um processo pesando, vai e volta, né? Plano de produção, né? É um jogo duro, mas se você tem, você consegue. É o que a gente tem encontrado em média dentro do self-service. 10 pontos percentuais, 20 mil reais por mês. Justifica eu contratar alguém para fazer isso? Sim, desde que você saiba o que fazer. Porque só contratar para ficar pesando e não analisar e não melhorar o sistema não adianta, certo? Mas em alguns casos tem o custo do controle também, né? Que às vezes a pessoa que vai estar ali fazendo isso, ela aí já pegando um restaurante fatura 50 mil, por exemplo. Aí eu vou ter um ganho de 5 mil. Quanto custa o salário dessa pessoa? Ah, sei lá o que, vai dar mais ou menos igual. Então talvez o custo do controle não compense. Então é uma análise, né? O que eu vejo é muita gente colocar a gente para pesar, mas também sem saber o porquê, né? O peso ali, por exemplo, é para a gente medir o consumo per capita. O consumo per capita tem que alimentar um plano de produção. O plano de produção ele está ali trabalhando para que a gente consiga refinar esse plano de produção para que a sobra vá diminuindo com o tempo. Então é um jogo que eu tenho que aprender a jogar também. Não é só botar lá o custo do controle. Tem muitos self-service que apontam que foi o que voltou. Aí eu pego aquele formulário, o que você faz com isso? Nada, eu só não sei, né? Tem outros que acham que tem que gerir, né, ali olhando para o lixo, sobrou mais. Não, a gente tem que ir além disso, tá, turma? Senão você fica, ok, olhar para o lixo talvez ajude alguma coisa, né? Mas a gente tem que ir mais a fundo, aproveitar ao máximo os nossos recursos. E a produtividade dos nossos recursos ela é muito aquém, sobretudo porque os diretores não sabem o que pedir, né? Aqui, quando eu apresento esse sistema de indicadores aqui para você, já é um caminho para você começar a saber o que você quer com relação ao desenvolvimento dos processos. Já é o teu primeiro passo aqui, certo? Indicador de desempenho, desenvolve o processo, começa a medir o indicador. Depois eu defino a meta, certo? Então o indicador vem primeiro. Olha que importante a importância de você entender quais indicadores de desempenho você precisa ter para cada um dos departamentos aí do teu restaurante. E da parte da gerência operacional, pessoal, né? Que é, vamos lá, chefe de cozinha, gerente operacional. Né? Chefe de cozinha, já falamos, gerente operacional, equipe de vendas, administrativa em geral. Caso você seja um restaurante, caso você tenha mais de um restaurante e tenha uma estrutura centralizada de gestão, por exemplo, a parte administrativa, financeira ali, você pode, a compra, pode ser uma central que atende, que te ajuda nos processos de todas as lojas, né? Caso seja uma unidade, né? Você gerente operacional e o administrativo, o estoquista abaixo do gerente operacional. Então aqui já também aproveitando, já fica a dica, né? Muitos donos de restaurantes, eles têm uma visão de que, cara, Pablo, eu não consigo nem ter um restaurante, imagine ter 5, 6, 7, 10, né? Na nossa visão, ter 10 restaurantes é mais fácil do que um, certo? Porque aí você consegue encaixar, sobretudo se você encaixar direito, uma estrutura de gestão, né? Você consegue ter uma estrutura centralizada de gestão para te apoiar na gestão desses 10 restaurantes. Para um restaurante, provavelmente você tem que fazer várias coisas, né? Né, algumas atividades elas não são realizadas por uma pessoa tem que fazer mais de uma coisa, né? Então aí o sistema não anda, né? A gente não passa a não ser tão produtivo, né, com os recursos que nós temos. Mas vamos voltar, né? Gerente operacional, quais são os indicadores dele? Primeiro,
certo? A gente não falou de venda lá em cima, certo? Lá naquele orçamento, onde a direção, eu como gerente operacional, o chefe de cozinha que é meu par, a gente começou a falar, né, sobre os indicadores lá no nível macro, que é o orçamento, certo? Lá eu estou falando de venda. Como que eu trago isso para a minha realidade, né? No caso de venda, a gente gosta de trabalhar o indicador de desempenho, ticket médio. Quando eu falo de ticket médio, agora eu estou muito mais próximo da minha equipe, né? Porque, por exemplo, quero aumentar a minha venda em 20%. Qual é o meu ticket médio hoje? 10. Então se eu aumentar meu ticket médio para 12, eu vou bater minha meta de vendas, sem depender de novos clientes. Certo? Se eu não ter essa relação com o ticket médio, provavelmente eu vou entender que esses 20 mil a mais tem que vir de novos clientes, né? Não, vamos trazer algo real, palpável para a nossa equipe, certo? Nossos vendedores, né? Então, aumento o ticket médio. Começo a medir o ticket médio, certo? E do ticket médio, olha só como é importante, né? Olha como a gente pode expandir. Primeiro vai ter lá a meta do gerente operacional, era 10, agora vai ser 12. A equipe, a mesma coisa, certo? No entanto, a gente pode decompor ainda mais essa meta. Ok, eu tenho que aumentar em R$2 o ticket médio, certo? Mas de onde eu vou tirar isso? Eu posso me agarrar a alguma família de produto, né, e definir, né, um caminho mais próximo, ainda mais próximo para a minha equipe. A partir de agora, o ticket médio da sobremesa, que era de 1, agora é 2. Opa, já ganhei R$1 aqui na sobremesa. Equipe, a entrada, o ticket médio, pronto. E eu começo a trabalhar no dia a dia junto com a equipe, com esse desafio de aumento do ticket médio. Tá? Então, primeiro, ticket médio, sendo que ele pode abrir em várias frentes. Ele pode abrir por família de produto, né? E pode também, ele já é natural por vendedor, e à medida que você vai evoluindo esse sistema, você passa a ter um indicador ticket médio por família de produto por vendedor. Quanto o Pablo vende, qual é o ticket médio do Pablo, que é um vendedor com relação à venda da sobremesa, uma família de produto específico. Ok, então ticket médio, né? Por incrível que pareça, muitos restaurantes, ou talvez a maior parte deles, não olham para o ticket médio no dia a dia. Inclusive o método GAS, que busca, né, um caminho, né, entende que não é força, é jeito, né? A gente sempre no início do projeto a gente se agarra ao CMV e ao ticket médio, que é onde tem mais gordura, né? E é onde é mais palpável o resultado ali do dia a dia. Legal, além do ticket médio, né, o que a gente tem para esse gerente de operações ou gerente de loja? A gente tem o CMV teórico, que pode dar tilt na cabeça da turma agora. Né? O que a gente falou, né, quando falou para o chefe de cozinha? Né? Para o chefe de cozinha, ele está medindo a lacuna entre o CMV real e teórico. Tem que ser a menor possível, porque se há uma lacuna, existe uma responsabilidade dele, certo? Por não estar seguindo as fichas técnicas, por estar tendo mais desperdício, por na hora de cortar a alcatra, que era para render 85%, está rendendo 80%, certo? Para a turma de vendas, o que conta é o CMV teórico. Por que é o CMV teórico? Porque isso vai ser, primeiro de começar a medir, né? Mas depois vira uma meta. Porque à medida que eu entendo, certo? Eu sou um cara de vendas, eu sei quais produtos eu tenho uma melhor margem, certo? Esse prato aqui, quando eu vendo, eu tenho uma melhor margem do que o outro. Quando eu entendo isso e a minha equipe também passa a entender isso e começa a praticar a venda desses pratos no dia a dia, né? Ou por meio do vendedor, ou por meio do próprio menu desenvolvido para que aquele prato que tem uma melhor margem seja vendido, né? A consequência é o CMV teórico baixar. Então tá na mão da equipe de vendas, certo? A meta, uma futura meta de redução do CMV teórico. Certo? Quando cai o CMV teórico, cai o CMV da casa como um todo, né? Mas olha só como é direta para a equipe de venda. O ticket médio é direto, o CMV teórico é direto também, uma relação direta com vendas. Se a turma estiver vendendo produtos com uma melhor margem, o CMV teórico cai, né? Então, ticket médio, CMV teórico. O que mais para a equipe de vendas? A equipe operacional, né?
satisfação, certo? Que é um indicador direto também, né? Então, se a gente traz ali, na mesma pesquisa, né, que a gente aplica para o cliente, e aqui fica a dica de se desenvolver sistemas onde você analisa isso sistematicamente. Minha pesquisa, eu tenho que estar ouvindo meu cliente, cara, para a gente entender o que está acontecendo, né? Pô, a semana passada foi ruim nesse ponto, já vamos melhorar, né? Uma pesquisa de satisfação aqui para a equipe de vendas com relação ao atendimento, com relação ao serviço em geral, né? Então, com esse tripé aqui, turma, a gente já resolveu um monte de coisa. Criou indicadores, né? Indicadores, eu preciso desenvolver processo. Aqui nesse exemplo aqui da satisfação, eu tenho que criar um processo para começar a medir a satisfação do cliente. O exemplo de CMV teórico, eu preciso desenvolver um processo para começar a medir o CMV teórico, né? Que inclusive deve ser um relatório do teu software, né? O relatório de margem de contribuição, ele tem todas as variáveis lá, que lá no final ele indica qual é o CMV teórico. No entanto, né, desenvolver o processo aqui significa você ter os teus custos teóricos no sistema, para a tua vida ficar mais fácil. Mas enfim, né, a consequência, né, de você começar, né, o ano, certo, trazendo esses indicadores de desempenho para o jogo, é você agora, certo, começar a desenvolver um processo para medir o indicador de desempenho. Primeiro estágio, né? Vejam que as coisas acontecem meio que em paralelo, né? Primeiro, aprende-se, o diretor mesmo, certo? Com as lideranças principais, né? O chefe de cozinha e o gerente operacional, aprendem a jogar o jogo dos números lá no nível macro, certo? Nunca vai existir meta de CMV se lá em cima no orçamento, onde ele está avaliando o resultado, o realizado versus o estimado do mês, que foi um número projetado, aprendendo com esse jogo e redefinindo a meta. Se ele não faz essa primeira etapa, ele não chega na segunda. A primeira é essa, certo? Fórum mensal, fecha mês, compara realizado com o estimado e projeta. Orçamento. Por isso a importância do orçamento, pessoal. Porque ali já tem um reflexo das metas macro. Se você começou um ano sem um orçamento, você está totalmente cego. As tuas decisões vão ser balizadas sempre retrovisor, certo? Você nunca está olhando para o futuro. Então, a primeira coisa, né, você começa o ano, orçamento, projeta os números. A qualidade dessa informação, num primeiro momento, não vai ser tão boa. Você está começando, está aprendendo esse jogo, mas quando você entra nesse processo, é a mesma ideia do indicador. Primeiro vem o processo para depois o indicador. O teu fechamento mensal, o teu orçamento é um indicador. Você vai começar a melhorar os processos para que a qualidade da medição daquele indicador aconteça. Mas você tem que começar, né? Projetei, ok, vou confrontar, realizado versus estimado. Um exemplo. Eu estimava que teria uma despesa de contabilidade. Sei lá. Não apareceu essa despesa. Por que não lançamos essa despesa? Certo? Essa despesa aconteceu. Né? Por que não foi lançada? Por que não apareceu aqui no resultado essa despesa? É um processo. Certo? Então tá errado, tem que lançar correto, sei lá o quê. Né? Então, nasce dali a primeira coisa. Depois disso, né, quase em paralelo, né, a gente entendendo os indicadores de desempenho por função, a gente começa a medir esses indicadores de desempenho. Tá? Inclusive aqui é a consolidação da cultura do resultado. A cultura do resultado começa lá em cima e aqui eu começo a trazer a cultura para a equipe operacional. Não adianta... A tua empresa tem cultura do resultado? Tem. Só o diretor que tem? Não. Todo mundo tem que ter. Então tá todo mundo falando de resultado. Agora a gente vem para o outro nível, certo? Dependendo do teu... Aí vai... Quanto tempo isso vai começar a aparecer para o nível? Vai depender do teu sistema, da maturidade da tua equipe como um todo, da maturidade sua como diretor, né? Pode ser que seja muito rápido, pode ser que demore 12 meses, né? Mas o que vem em paralelo? Quando eu começo a ter agora o resultado como base, né, começa a se desenvolver e consolidar a cultura da melhoria contínua. Agora a cultura faz parte o resultado faz parte do meu jogo. Como a gente vai criar mecanismos, né, sistemas para que a equipe no dia a dia comece a correr atrás do resultado? E quando ela
corre atrás do resultado, ela uma arma que ele tem, né, para melhorar as coisas todo dia. Exemplo, o meu ticket médio tem que ser de 12, certo? Ou eu deveria vender R$2 por pessoa de sobremesa. Ontem eu vendi 1. Né? O que nós vamos fazer hoje para vender 2? Cultura da melhoria contínua, que foi ancorada ali pelo indicador de desempenho, né? E pela meta que foi definida ali no meio do caminho. Então, a cultura da melhoria contínua vai sendo criada. Né? Então, quando eu começo, turma, a melhorar esse sistema, agora o processo para medir o indicador, né, melhorou, certo? Porque quando eu começo a falar de resultado, se a gente não acredita naquele indicador, eu não consigo dar um outro passo. Né? Então, parte do processo é melhorar o sistema de medição. Tenho agora o sistema de medição. A turma confia no sistema de medição. A turma está envolvida com relação àquele indicador do dia a dia. O próximo passo agora é definir meta, certo? Inclusive, imagine que você está começando o ano agora, né? Imagine não, estamos começando o ano agora. Você projetou os números, definiu o indicador, vai começar com a tua equipe definir os processos para medir os indicadores, né? É bem provável que esse ano todo vai ser para criar essa cultura. Mas no ano que vem, no teu orçamento, você já coloca lá uma linha de despesa, que não é despesa, é investimento, bônus para pagar a meta da turma. E aí sim você define a meta da turma, porque agora você já tem um sistema evoluído. Quando você chegar lá e falar, a tua meta da cozinha é o CMV de tanto, a lacuna que era de 4 ano passado, se vocês entregarem uma lacuna de 2, 50% desse ganho eu distribuo para a equipe, certo? O ticket médio antes foi de 12, sei lá. A gente vai botar uma meta de 14. Esse ganho aqui que a gente vai ter do que é hoje para o 14, todo mundo vai entender esse jogo, porque todo mundo jogou por um bom tempo ele. A gente vai distribuir o ganho em tanto que a gente vai distribuir para a equipe de vendas. Né? Pronto, acabei de criar uma base muito mais sólida para premiar um sistema de metas. Né? Aí que é a próxima etapa, né? que é o desenvolvimento da cultura do mérito, né? Que não é só isso, né? Não é só pagar um bônus pela meta, é além disso. Né? Dentro da GAS a gente desenvolve, né, o que a gente chama de plano de cargos, salários e carreiras, né? Onde, enfim, a meta, né, a conquista da meta, né, da quantitativa, né, alinhada, né, somada à conquista da meta qualitativa, que é um alinhamento à cultura da empresa, né, faz com que essa pessoa, né, ela esteja apta a ser promovida dentro do negócio. Né. O plano de cargos, salários e carreiras define, né, qual é esse sistema de promoção que a gente quer colocar. Mas, ou seja, por mérito, se você entregar seus resultados do ano, quantitativo e qualitativo, você está apto a, no ano seguinte, progredir dentro da empresa, certo? Ou seja, salário maior, uma outra função, enfim, oportunidades ali para você se desenvolver. Né? O colaborador passa a enxergar um caminho muito mais claro, né? Dentro da própria empresa para ele progredir. Mas, Pablo, eu só sou um restaurante, isso é possível? É possível, né? Inclusive a gente entende que se você não tem isso, se você não tem essa visão do crescimento, você é bem provável que está jogando fora eventuais talentos que estão querendo trabalhar com você ou, né, não permitindo com que eles entrem, porque você não tem uma boa proposta para ele entrar, certo? E os que já estão, né, você também não está retendo, né, porque digamos, seja um talento. Um talento, se ele não vê dentro de onde ele está um caminho para crescer, né, se você não demonstra isso claramente, ele vai sair fora, ele vai fazer individualmente, vai montar um negócio, vai trabalhar para o vizinho, ele vai buscar isso, certo? Enfim, então a cultura do mérito faz com que você atraia, né, talentos, porque agora eu tenho uma cultura do mérito desenvolvida, eu tenho um caminho claro aqui. Hoje eu tenho um restaurante, mas eu tenho um plano para ter 10 restaurantes. Então, se você venha comigo sonhar junto, o caminho é esse daqui, né? Plano de cargos, salários e carreiras. Né? O mesmo para quem está ali, né? Enfim, a motivação de quem está ali vendo isso acontecer também vai ser muito maior. Mas olha lá, né? Não tem... O que a gente começou falando aqui, né? Não tem
Nada, não tem segredo, não tem sei lá, uma varinha mágica, não, é um processo que eu tenho que criar. Se você quer criar isso dentro do teu restaurante agora, comece, né, nessas etapas aqui que eu apresentei, certo? Primeiro, de novo, orçamento para começar o ano. Segundo, decomponha indicadores, desenvolva os processos e faça com que a turma no dia a dia comece a medir. Enfim, mas no ano que vem, certamente, se você começar isso hoje, você vai ter um sistema de metas. Dependendo do teu sistema, se ele já for mais evoluído, né, pode até ser que você consiga isso antes, né? Mas, de novo, não é, eu quero começar com meta agora e vou definir, Pablo, qual é o sistema de meta ideal. Não, você não tem maturidade para criar esse sistema de metas se você pular essas etapas. Tá bom? Acho que é isso, turma. Deixa eu dar uma interagida com vocês aí. Lembrando, café com gás agora todo dia. Se alguém tiver uma dúvida aí, pode colocar, tá? Ainda tem aí 5 minutinhos. Tô vendo turma nova aqui, que legal. Todo dia agora, pessoal, todo dia. Vocês podem ajudar também com os temas, tá? A gente vai deixar bem flexível, né? O nosso café com gás, eu vou bater, vai ser naquele tradicional bate-papo com o Vitão, a maior parte dos dias. Então, a princípio, vocês podem também sugerir o tema, né? Pode ser que a gente começou a bater um papo lá, vocês colocaram uma dúvida, a gente navega na tua dúvida e tem que discutir o teu caso específico. Então, a ideia é aquela pegada de bate-papo, bem flexível, tá? A gente vai estar todo dia aqui batendo papo com vocês, tá bom? Tô vendo muita gente aqui, que legal, turma. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Legal, Dani na área. Daniele na área, o Vinícius. Tô vendo a Ellen aqui, beijão, Ellen Guerreira, de Manaus, Mariana. Então é isso, turma. Se não tiver nenhuma dúvida mais aí, amanhã, 6h59, estaremos juntos aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, donos de restaurantes vão refletir aí sobre, né? E se tiver alguma dúvida também sobre o tema de hoje, traga aqui. E ao longo da semana a gente vai trazer aí uma série de novidades da Gás, né? A primeira é essa, café com gás todo dia. Mas uma série de novidades, né? Para quem não pegou aí no começo, né? A Gás agora, a Gás Solutions, né? Ela busca entregar uma solução mais completa ainda para o mercado, né? Então a gente está trazendo outras áreas da gestão, né? A gente está trazendo gastronomia, a gente está trazendo boas práticas, a gente está trazendo contabilidade, a gente está trazendo tudo que um restaurante precisa, arquitetura, franchising, tudo que a gente precisa, né? Tudo que um restaurante precisa, enfim, para que ele consiga, né, crescer. A gente tem uma visão, a Gás tem esse desafio de ajudar os restaurantes primeiro a se organizar, a dar lucro, organizar e crescer, mas a nossa missão é isso, qual o máximo conhecimento que a gente pode entregar para um restaurante para ele acelerar esse processo, certo? Então, a gente formou uma equipe aí de especialistas, né, dentro de cada uma dessas áreas, né, que a turma também vai estar conversando com vocês. E em breve aí a gente vai dando mais detalhes aí dessa solução. Café com gás todo dia, Gás Academy ligada, com agenda ativa aí também, dos cursos presenciais, né? Então daqui a pouco a gente liga e agenda novamente. De academia online em breve também no ar, a gente vai, alguns cursos presenciais a gente vai colocar também no online. Diagnóstico grátis, então se você tem um restaurante e está precisando, né, de entender como a gente pode ajudar, diagnóstico grátis, a gente vai aí, faz uma visita, não sei se online ou presencial, a gente está quase no Brasil inteiro, né? Hoje nós somos mais de 100 especialistas aí, certo? No Brasil, Portugal, Angola, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, na Flórida. Então, se você quer fazer um diagnóstico, a gente faz um diagnóstico, é gratuito, certo? Para entender como que a gente pode te ajudar, tá bem? E a Rita está perguntando aqui, o seu novo livro já fez lançamento? Ainda não, Rita. Certo? É uma promessa que eu fiz no ano passado, ele já está escrito, revisado, está faltando só o caminho ali agora para como que a gente vai botar para rodar, mas desse ano não passa, tá bom? Beijão, turma. Bom dia, estamos de volta aí todo dia. Espero que vocês aí que são consultores aí da Gás, né, convidem também os donos de restaurantes, vamos bater esse papo diário aqui. Bom, beijão, tamo junto, até a próxima aí, até amanhã. Amanhã eu tô aqui de novo, valeu.